Olá! Nesta semana que está se encerrando, nós seguimos tendo reflexos negativos na demanda pelas carnes, sobretudo suína, que tem sempre um impacto sazonal muito grande, mas até o mesmo o frango sofreu com uma demanda mais enfraquecida. Carne bovina se manteve nos seus patamares e ovos deram uma bela firmada. Isso é o aspecto negativo, é sazonal, não é a primeira vez que a gente vê demanda enfraquecida nos primeiros meses do ano, pelo menos é uma situação que quem milita nisso há muito tempo sabe que essa sazonalidade costuma vigorar até maio. Evidentemente que essa sazonalidade vigora até maio de um ano comum, mas esse está longe de ser um ano típico. Este é um ano completamente diferente, é um ano para o qual nós não tínhamos qualquer memória, ou seja, normalmente quando você se coloca diante de um problema, você vê como é que você o solucionou nas outras ocasiões em que ele se passou. Este caso deste lockout coletivo mundial é um caso único. Mas continuando com as notícias aqui domésticas do fim de semana, nós vamos ter uma safra recorde de grãos. Essa é uma ótima notícia, é mais uma vez a confirmação de que o Brasil é uma potência em termos de agronegócio. Os grãos, os principais que nos interessam, soja e milho, apresentam discretas quedas, nada assim significativas, mas que ainda não são sentidas pelos nossos produtores, simplesmente porque o nosso real está particularmente desvalorizado. Então isso não dá reflexo naquela correlação de troca quando você vende 1 quilo de ave viva ou de suíno vivo, quanto você consegue comprar de milho ou de farelo de soja. A boa notícia que temos é que abril, que iniciou nas exportações de carne bastante fragilizado, deu uma belíssima recuperada e nós estamos caminhando talvez para uns números que fariam esse quadrimestre inicial melhor do que foi no ano 2019. O ritmo de embarques diários de todas as carnes estão muito bem, mais acentuados aqueles até da carne suína. Os preços do frango deram uma discreta enfraquecida, mas algo que não é o fim do mundo. Não vamos nos esquecer que alguns dos nossos mercados bastante importantes, como são a Europa e o Oriente Médio, estão também nesse sistema de lockout completamente, ou seja, nada operando, todas as atividades extremamente reduzidas. O que faz com que a Ásia tome bastante mais importância. Ela já era importante, mas hoje os mercados asiáticos, sobretudo o chinês, se revestem de particular importância para nós. Esta semana nós tivemos as perspectivas econômicas mundiais revistas pelo Fundo Monetário Internacional. Quando nós começamos esse ano, lá para janeiro, era previsto que este ano a economia mundial cresceria 3,3%. A brasileira estaria em torno de um crescimento de 2%. Era um movimento bastante positivo na grande maioria das economias, que agora, com essa situação de lockout, nós temos uma situação totalmente distinta, em que o que nós vamos ter é uma recessão econômica a nível mundial de 3%. Ou seja,
o produto nacional bruto mundial, o produto interno bruto mundial, ele vai decrescer em esses 3%. No ano passado, 2019, ele tinha crescido 2,9%, ele decresce 3%. E isso se deve, sobretudo, às economias avançadas, aquelas mais desenvolvidas, que no ano passado, em média, cresceram 1,7% e que este ano elas devem ter um decréscimo da ordem de 6,10%. Vou dar como exemplo, os Estados Unidos deve cair 5,9%, toda a área do euro deve cair 7,5%, a economia japonesa deve encolher em 5,20%, a dos países emergentes ela deve crescer 1%, mas ela deve crescer 1% graças ao comportamento da China e da Índia, que são expressões de crescimento, vão crescer 1,20% e 1,90% respectivamente este ano. A nossa América Latina vai perder 5,20%, vai encolher a economia em 5,20%, sendo que a economia brasileira, que no ano passado tinha crescido perto de 1,10%, esse é o número correto, perdão, ela deve decrescer 5,3%. A mexicana vai sofrer um pouco mais, ela no ano passado tinha decrescido 0,10% e ela vai decrescer 6,6%. A África subsaariana vai cair 1,6%. Ora, essa é uma situação terrível, não resta a menor dúvida, mas basta você olhar para fora da sua janela ou você andar de carro todo protegido, por favor, pela sua cidade, para que você veja quais são as consequências de uma atividade econômica que está paralisada, onde todo o comércio está paralisado, onde todo aquele segmento de serviço que o seu sapateiro está fechado, o seu chaveiro está fechado, se você quiser consertar o seu telefone, está fechado, se você quiser comprar um acessório, está fechado. O que está aberto é só o essencial e mesmo assim muito concentrado, extremamente concentrado. Você já não tem as feiras livres, você tem tudo concentrado nos supermercados. As próprias lojas de proximidade, aqueles supermercados de um check-out, eles não estão operando, e todo esse segmento de food service, aquele que atende restaurantes, aquele que atende bares, hotéis, cozinhas industriais, ele está severamente impactado. Nós temos visto alguns números sobre o que eles representam. Nós temos como número promédio que o food service representa 5% em média de todo o segmento de venda de carnes. Vou, entretanto, lançar um número que foi disponibilizado pela BRF. A BRF mencionou numa entrevista do seu diretor-presidente que, no caso da BRF, representa 10% das suas vendas. Ora, a BRF é disparado a maior em termos de venda ao food service. A razão é muito simples. Para você ter venda ao food service, você tem que ter uma custosa estrutura de distribuição horizontal. Aquele caminhãozinho que vai batendo de porta em porta, que vai parando, perguntando se quer, descarregando, faturando o produto, ou tomando o pedido através do telemarketing, entregando no dia seguinte. Mas essa pressupõe numa distribuição horizontal. Essa distribuição é extremamente custosa. Existe uma logística incrível, mas mesmo assim uma BRF
lograva chegar, o último número que eu me recordo, a 110 mil pontos de venda em todo o Brasil, todas as semanas. Você tem outras forças que são regionais, mas com esse impacto nacional, essa capacidade de distribuição nacional, você tem a BRF, você tem as cervejeiras e as empresas de cigarro, essas são aquelas que têm estruturas de distribuição horizontal nacionais. Ora, 10% da maior nos dá uma dimensão do mercado, mas eu hoje li um artigo absolutamente absurdo dizendo que representava 70% do mercado de frango. Eu reagi até violentamente contra os autores desse artigo, deixei uma nota um pouco dura e peço antecipadamente que eles me perdoem, mas como é que você vai dizer uma coisa dessa? Parece que nós viramos subitamente os telejornais da noite, em que se você ligar, você fica com vontade de sair correndo, pedir asilo, não sabe para onde, porque é só má notícia. Vamos ser realistas, não há só má notícias. As nossas exportações estarem indo bem é uma boa notícia. O fato de que nós vamos ter uma colheita recorde de grão é uma boa notícia. É também uma boa notícia, vocês não esqueçam disso, que o Brasil, em termos de suco laranja, ele representa 57% da produção mundial. Nós somos responsáveis por 78% do suco de laranja consumido no mundo. De cada 4 copos, 1 copo vem do Brasil. Em termos de café, nós somos responsáveis por 33% da produção e por 26% das exportações. Açúcar, 21% da produção e 45% das exportações. A soja, 30%, e é capaz, com esse novo recorde, esse número subir, e hoje já respondemos, somos o primeiro exportador mundial de soja, com mais de 40% das exportações. Milho tem crescido muito no Brasil, nós hoje estamos entre 8% e 10% da produção mundial, vocês me desculpem, eu não tenho o número mais preciso, e as nossas exportações têm crescido bastante. Eu sei que o pessoal tem até reclamado desse crescimento. Nós somos responsáveis por 17,4% da carne bovina produzida no mundo e nós somos responsáveis por 20% da exportação. Carne de aves, nós produzimos 15% do que produz o mundo e nós somos responsáveis por 1/3 da exportação mundial. Carne suína, nós produzimos 3,10% do mundo, mas já estamos alcançando 9% da exportação mundial e somos o 4º. E eu poderia citar outros produtos do agronegócio. Mas o que eu quero citar para você é de que nós somos uma potência do agronegócio. Nós temos abundância de grãos, nós temos extensão territorial e temos disponibilidade de terra sem precisar queimar a Amazônia. Senhores europeus imbecis com seus preconceitos, sobretudo de gente que nunca visitou a Amazônia. Nós temos condições climáticas favoráveis, o que o mundo não tem. Nós conseguimos tirar 3 safras. Quando conseguem os outros países, são 2 no máximo. A pecuária é uma atividade de tradição no Brasil. Ela é tradição com o bovino e os imigrantes italianos e alemães nos trouxeram a tradição das aves e dos suínos. Nós hoje possuímos a melhor ciência tropical aplicada a agronegócio. Eu, quando participo de conferências internacionais, nunca tem menos 2 ou 3 expositores brasileiros. Antes, nós éramos aqueles que escutavam, hoje são aqueles que falam. Nós temos uma indústria altamente moderna e empresários que são fanáticos, que não se preocupam em botar em dinheiro, mas sim de crescer. Nós temos o 4º maior mercado de carnes no mundo,
nós somos extremamente competitivos em exportação e nós sabemos caçar em manada. Vai ser difícil esse ano? Vai. Vai ser difícil e não vai melhorar antes do segundo semestre. Mas quando melhorar, vão encontrar a potência do agronegócio fazendo o que sempre fez pelo Brasil nos últimos anos. Manter esse país operando e seguindo para frente. É com vocês que esse país conta e de quem esse país precisa.